Pensa nisso. Tem 500 quilos de carne e osso na sua frente, o pescoço mais grosso que a cintura de um ser humano, os chifres afiados e duros, os olhos vermelhos e com um único objetivo: te derrubar no chão. A maioria das pessoas nem quer imaginar essa cena, mas Oyama viveu essa cena 52 vezes. Não de mentira, não protegido atrás de uma grade, não armado com nada, só com as duas mãos e um conhecimento corporal gravado no sistema nervoso ao longo de 10 anos de repetição. No Japão dos anos 1950, um homem se levantou e fez uma pergunta pro mundo: até onde o corpo humano consegue aguentar diante de uma das forças mais brutas da natureza? E ele não respondeu com palavras, respondeu na arena. Essa é a história dessa resposta. Mas vamos dar um passo atrás, porque sem entender mais Oyama não dá para entender o que aconteceu naquela arena. A decisão de lutar contra 52 touros não surge por acaso. Esse tipo de decisão só pode sair de uma vida específica, de uma dor específica e de um silêncio específico. Seu nome verdadeiro era Choi Yamui, de origem coreana, criado no Japão, preso entre duas identidades no mundo destruído pela guerra. Não era considerado plenamente japonês e também não podia voltar à Coreia. E naquela época, ser coreano no Japão significava carregar um peso difícil de descrever hoje, ser questionado em cada olhar, ter que provar o dobro em cada luta, reconquistar o direito de existir todo dia. Muita gente sob essa pressão se fecha ou quebra completamente. Oyama usou essa pressão como uma fornalha e se fundiu dentro dela. Em 1947, com apenas 20 anos, subiu a montanha Minobu e ficou completamente desconectado da civilização por 14 meses. Não cortou o cabelo, não se olhou no espelho, recusava a maioria das vezes a comida que os moradores da região deixavam para ele, e toda manhã acordava antes do sol nascer, se lavava com a água gelada da montanha, batia em árvores, batia em pedras, batia no chão. 1000 repetições por dia, todo dia, na chuva, na neve, no nevoeiro. Quando desceu da montanha, suas mãos estavam irreconhecíveis. As juntas haviam se achatado, a pele endurecida com cálcio como madeira. Seus olhos mudaram, não como quem perdeu algo, mas como quem encontrou. Aquele ruído interno que a maioria carrega a vida toda sumiu, e no lugar havia um silêncio profundo. Foi esse homem que, anos depois, entrou numa arena e ficou de frente para touros selvagens. Agora cabe perguntar: por que touros? No mundo do karatê, o nome de Oyama já começava a ser sussurrado desde o final dos anos 1940, mas sussurros não bastavam para ele, porque o mundo das lutas é sempre cético, sempre pergunta: mas é de verdade? E para calar essa pergunta não adianta a palavra, precisa de prova. Oyama queria dar essa prova da forma mais indiscutível possível. Você pode vencer um ser humano. A força de um ser humano pode ser questionada, mas a força de um touro não se questiona. O peso, a velocidade e a força bruta vêm da própria natureza e a natureza não faz encenação. Os touros também carregavam um peso cultural profundo no Japão e no México, símbolo de força, coragem e enfrentamento da morte. E ao escolher esse símbolo, Oyama estava dizendo algo muito maior pro mundo. Eu não venzo só seres humanos, eu entro na força bruta da natureza assim mesmo. Isso não era arrogância, era uma prova. Início dos anos 1950, uma região rural do Japão. O sol já estava bem alto, cheiro de poeira suspenso no ar. Os espectadores espremidos atrás das barreiras de madeira esperando, e havia aquele silêncio estranho, o tipo de silêncio que cai quando algo grande está prestes a acontecer. Ninguém gritava ainda, ninguém ria, porque ninguém sabia direito o que ia ver. A arena era pequena, cercada, chão de terra batida, a luz do sol entrando sem nenhum obstáculo, e dentro dessa luz Oyama estava de pé, de branco, com as mãos ao lado do corpo, os olhos não fechados mas voltados para dentro, com o silêncio de alguém que parece calmo por fora, mas por dentro está calculando tudo.
Então o touro entrou. Um murmúrio subiu da plateia e alguns recuaram. O touro não era um animal comum, era uma máquina de força. Mais de 500 quilos, uma corcova na altura dos ombros e músculos do pescoço mais grossos que a coxa humana. Seus chifres eram precisos, pois touros não atacam ao acaso, eles miram. E quando o chifre perfura o peito, não há músculo ou osso que faça a diferença. Além disso, a velocidade do touro engana. Por serem grandes e pesados, as pessoas acham que são lentos, mas um touro de 500 quilos em aceleração é quase impossível de parar, e aquele momento, aquela massa em movimento, esmaga tudo que encontra pela frente. Os toureiros sabem disso e é por isso que usam a capa. Trabalham de longe e evitam contato direto. Oyama não tinha capa. O touro atacou e quem viu aquele momento contou coisas diferentes depois. Um disse foi muito rápido, não entendi o que aconteceu. Outro disse Oyama parecia estar esperando, parecia saber exatamente aquele momento. E os dois estavam certos. Oyama não correu, desviou para o lado milimétrico calculado no momento exato, e enquanto aquela massa enorme passava por ele, a mão de Oyama desceu no chifre, um único golpe seco, duro, e o chifre quebrou. A plateia primeiro silenciou, depois explodiu. Vale pausar aqui porque quebrar o chifre de um touro significa alguma coisa. E para entender o que significa é preciso um pouco de anatomia. O chifre de um touro não é pele, é osso, não é oco. É uma estrutura compacta e densa de tecido ósseo. E para quebrar esse tecido é preciso uma força aplicada de forma instantânea sobre o osso seco que concentra todo o peso do corpo num único ponto. Isso não acontece com força muscular pura, isso acontece com perfeição biomecânica, a rotação do quadril, a transferência pela coluna, a queda do ombro e o alinhamento final do pulso precisam coincidir no mesmo instante, e foi exatamente isso que o Yama passou 14 meses na montanha fazendo, gravar essa coincidência no sistema nervoso, torná-la automática, fazer o corpo já ter golpeado antes mesmo do cérebro mandar o sinal. Mas o que passava pela cabeça de Oyama nesses momentos? Saber isso com precisão não é possível, mas a partir do que pessoas que viveram as artes marciais em profundidade contam, é possível extrair alguma coisa. Uma pessoa que treinou o corpo por muitos anos chega num ponto em que para de pensar, ou melhor, o pensamento se move para outro lugar. O cérebro para de perguntar o que devo fazer porque o corpo já está fazendo. Os japoneses chamam de mushin, a mente vazia. É a intuição que chega antes do pensamento, onde o conhecimento vira corpo. Quando o touro deslizava o ombro, Oyama já havia se movido. Quando as patas pressionavam o chão, seu centro de gravidade já havia mudado. Essas reações não eram pensadas, eram sentidas. E essa era a única diferença entre a vida e a morte. Mas havia mais, ele olhava fixamente nos olhos do touro. Oyama contava que conseguia ler a intenção do animal no olhar, o momento em que os músculos iam se contrair e a direção exata do ataque. Ele ia tudo ali, e essa informação fazia com que ele se movesse uma fração de segundo antes. Uma diferença de tempo pequena demais para parecer importante, mas em uma luta contra um touro, essa fração de segundo é tudo. Era o silêncio absoluto antes do impacto final. 52 lutas. Pensa nisso. 52 dias diferentes, 52 arenas diferentes, 52 touros diferentes. E antes de cada uma, a mesma preparação, o mesmo foco, o mesmo olhar voltado para dentro, e dentro de cada uma, o mesmo cálculo, o mesmo timing, o mesmo desvio milimétrico. 3 touros foram derrubados com um único golpe. Imagina o soco ou golpe de mão de um ser humano sacudindo o sistema nervoso central de um animal de 500 quilos com tanta violência que o bicho perdeu a consciência
Isso é fisicamente possível porque o choque de um golpe é transmitido pela coluna até o cérebro, e se essa transmissão for suficientemente repentina e forte, o sistema entra em curto-circuito, mas para conseguir isso, o timing e a força precisam ser perfeitos ao mesmo tempo. 49 touros tiveram o chifre quebrado com a mão nua num único golpe, sempre com a mesma técnica. E isso significa que em cada um desses 49 confrontos o corpo de Oyama executou a mesma cadeia biomecânica com perfeição, não sem se cansar, não sem sentir dor, mas sem parar. Nos poucos confrontos restantes, os touros fugiram. Fugiram porque os animais sentem o perigo antes dos humanos, e aqueles touros viram em Oyama algo do qual era preciso fugir. Claro que o mundo não acreditou, ou pelo menos uma parte não acreditou. Disseram touros enfraquecidos antes, disseram chifres falsos, disseram jogadas de marketing. E esse ceticismo é compreensível na verdade, porque a mente humana tende a rejeitar o que está fora do seu próprio quadro de referência, e o que Oyama fez estava muito além desse quadro. Mas é preciso dizer, havia pessoas lá, jornalistas e fotos. Nessas imagens apareciam chifres quebrados e touros derrubados. Para quem conhecia as mãos de Oyama, não era necessária mais nenhuma prova. No mundo do Kyokushin não havia dúvida. Quem viu sua técnica de perto ou treinou no mesmo dojo entendia como aquele golpe era produzido. Para essas pessoas, ver os chifres quebrarem não era algo surpreendente, era apenas o resultado inevitável de uma força absoluta. Pausamos para entender o que acontecia. Dizer incrível não basta, a pergunta como foi possível é melhor. É possível calcular a força para quebrar o chifre de um touro. A resistência do tecido ósseo compacto gira em torno de 170 megapascais. A força instantânea para atingir esse valor está muito além da força muscular pura de um ser humano. Então, como Oyama gerava essa energia sem destruir a própria mão? O segredo não estava no músculo, mas na física. O que entra em jogo aqui não é força muscular pura, mas transferência de energia cinética. Quando Oyama golpeava, usava o corpo inteiro. A força começa no solo, sobe pelas pernas até o quadril, é transmitida pela rotação da coluna e desce pelo braço até o pulso. Se cada elo dessa cadeia trabalha na mesma direção, a força gerada se multiplica várias vezes por amplificações biomecânicas. Era a ciência por trás da lenda. 14 meses na montanha e 1000 repetições diárias serviram para isso. Tornar essa cadeia automática, fazer com que cada articulação, músculo e tendão trabalhasse em harmonia inconsciente. Esse nível de automatismo só é possível com milhares de horas de repetição. Não existe outro caminho. Quando ele parava diante do touro, não precisava mais pensar. Seu corpo já sabia exatamente como transformar movimento em destruição. Às 52 segunda luta, a última arena. Após 51 touros, algo se acumulou dentro dele. Não era medo, pois o medo fora superado há muito. Não era adrenalina, pois ela já havia esfriado. Restava algo mais puro e silencioso, a presença absoluta. O último touro entrou. Era imenso, forte e parecia imparável ao ganhar velocidade. Mas para Oyama, aquele animal era apenas o capítulo final de uma longa jornada de sangue e suor. Na plateia, a energia era diferente. Haviam visto 51 lutas, mas ainda prendiam a respiração, pois nenhum sucesso passado elimina o perigo que está por vir. O touro atacou. Oyama desviou. A mão desceu sobre o chifre que se partiu. Dessa vez a multidão apenas silenciou, pois certos momentos estão além do aplauso. Eles só podem ser recebidos em um silêncio profundo e absoluto. Após as lutas, o nome de Oyama ecoou pelo mundo. Foi chamado de Gogenji, a mão de Deus. Quem via seus combates não enxergava os limites humanos, mas sim o quanto eles podem ser elásticos. Fundou o Kyokushin, um dos sistemas mais duros do mundo, e treinou milhares. O que ensinava e além da técnica,
O limite não é traçado de fora para dentro, mas de dentro para fora. E o limite traçado por nós mesmos é sempre definido cedo demais. A lenda apenas começava. Agora quero te perguntar uma coisa. Quando Mas Oyama tinha um touro de 500 quilos na sua frente, naquela arena, naquela poeira e naquele sol, o que fazia sentido era fugir, ir para trás da barreira, dizer isso não é possível. E do ponto de vista lógico, estava completamente certo, porque realmente não era possível. Ninguém tinha feito isso, ninguém tinha provado que era possível fazer. O Yama não sabia que era impossível, ou sabia, mas não ligava, porque foi isso que ele aprendeu durante 14 meses na montanha, que o limite entre o possível e o impossível na maioria das vezes não é um limite que existe de verdade, é um limite que existe na nossa cabeça. E quem traça esse limite na nossa cabeça na maioria das vezes não somos nós. São os que nos dizem, os que nos mostram, os que nos assustam. Qual é o touro na sua vida agora? O que parece grande demais? O que parece pesado demais? O que te faz dizer, isso não é para mim? E esse limite foi realmente você que traçou? Ou um dia alguém disse, isso não é possível e você simplesmente acreditou? Oyama não está nos ensinando a ser um lutador perfeito com essa história. O que ele está ensinando é muito mais simples e muito mais difícil. Não importa o que apareça na sua frente. Entra na arena.